Imagina a seguinte situação. Pensa numa ação judicial milionária, daquelas envolvendo patentes de altíssima tecnologia, anos e anos de litígio, e de repente ela é sumariamente perdida. Nossa, um pesadelo. Pois é, e não por falta de provas, não por ausência de direito, mas porque numa petição crucial a defesa usou uma palavra. Uma única palavra que significava uma coisa no mundo real, mas que assumiu um contorno completamente diferente, sabe, e letal dentro das paredes de um tribunal federal. É o clássico caso onde o juiz lê de um jeito, o advogado escreveu de outro e a coisa toda desmorona, né? Exatamente. E é exatamente essa a premissa da nossa imersão de hoje. A nossa missão aqui é, decodificar esse comportamento quase secreto das palavras, como elas se disfarçam, como se multiplicam. Uhum. E como dominar isso é vital, né? Com certeza. É a diferença entre o fracasso e o sucesso, especialmente para quem está navegando pelas águas profundas do cargo de analista judiciário do TRF2. Então vamos desvendar isso, porque olha, não estamos falando daquelas regras gramaticais maçantes de decoreba. Ah, não, longe disso. A gente está falando sobre engenharia de linguagem, né? Semântica, estilística. É investigar como o nosso próprio cérebro recicla o vocabulário. É criando ferramentas que são super poderosas, mas também umas armadilhas devastadoras. E o mais intrigante dessa dinâmica é que, assim, a superfície do texto frequentemente engana a gente. O objetivo hoje não é só decorar o que as palavras significam, mas dissecar o porquê delas mudarem de forma tão camaleônica. É verdade, dependendo muito do terreno onde elas pisam. Exato. A gente precisa separar fenômenos linguísticos que parecem idênticos ao olho nu, mas que operam com lógicas completamente distintas. Para quem está acompanhando essa análise, vale muito a pena visualizar o cenário que a gente vai discutir. Como seria esse cenário? Imagina assim. De um lado, enormes prateleiras de mogno, daquelas bem antigas, repletas de dicionários etimológicos seculares, pesados, guardando toda a origem das línguas ocidentais. Certo, uma vibe meio biblioteca histórica. Isso. E do outro lado dessa mesma sala, pilhas gigantescas de autos processuais, arquivos digitais criptografados, decisões modernas do TRF2. A mágica e o perigo moram exatamente nessa intersecção, entre a poeira da história da língua e o bisturi implacável do rigor jurídico moderno. Nossa, que imagem sensacional! E para entender por que as bancas examinadoras transformam essa interseção num campo minado, a gente precisa começar pela base, né? Pela mecânica do cérebro humano. Como é possível que uma mesmíssima palavra ganhe tantos disfarces? É aí que entra a grande estrela da nossa análise, a polissemia. A famosa polissemia, que, em termos bem práticos, é a capacidade de um termo ter uma multiplicidade de significados se moldando ao contexto. Mas tem um detalhe de ouro aí, né? Tem. O detalhe que separa a polissemia do caos absoluto é que essas múltiplas facetas precisam obrigatoriamente compartilhar a mesma origem histórica. Tem que ter um fio condutor semântico. Perfeito. Nenhuma palavra ganha um sentido novo por acaso, tipo do nada. E o que eu acho fascinante aqui é a questão da economia cognitiva. A humanidade, ao longo dos séculos, sempre teve que lidar com inovações, novas ferramentas, novos cenários. Imagina se a gente tivesse que inventar uma palavra do zero para tudo. Colapsaria a nossa memória se o cérebro precisasse criar um termo novo para cada invenção ou conceito abstrato que surgisse. A língua portuguesa teria, sei lá, milhões de verbetes a mais. Ia ser inviável. Muito. Então a linguagem pega um atalho, né? O caminho da eficiência. Exatamente. O cérebro olha para uma novidade, procura algo no mundo físico que ele já conhece, que tem alguma semelhança visual ou funcional, e simplesmente estica o sentido da palavra antiga para cobrir essa nova realidade. Isso fica muito, mas muito nítido se a gente colocar uma palavra super comum sobre o microscópio. Vamos pensar na palavra linha. Excelente exemplo. Originalmente, ela tem o sentido mais literal possível, né? O fio de algodão usado para costurar, a agulha e a linha. Mas aí a necessidade humana avança. Alguém precisa descrever aquele traçado da tinta no papel. E o cérebro faz a ponte na hora. O traçado parece um fio esticado. Pronto, nasce o segundo sentido. Escreva uma linha no papel.
Aí o tempo passa, a tecnologia explode. Inventam o telefone. O som viaja por um cabo longo de cobre, ligando dois aparelhos. De novo, a ponte. A imagem mental do fio conectando dois pontos é resgatada. E ganha essa camada tecnológica. A gente diz, a linha telefônica caiu. E não para por aí. Chegamos num ambiente corporativo mais abstrato. Uma equipe precisa de uma direção, uma rota contínua de pensamento do ponto A ao ponto B. Alguém levanta na reunião e fala o quê? Vamos seguir esta linha de atuação. Essa progressão é maravilhosa. Ela ilustra de forma cirúrgica como a linguagem viaja, sabe? Sai do objeto tátil e vai para a mais pura abstração conceitual, tudo usando ferramentas como a metáfora e a metonímia para construir essas pontes. Sabe, ouvindo você falar dessa progressão toda, me vem uma imagem muito clara na cabeça. Tipo, a polissemia funciona como um colar de pérolas. Opa, gostei. Como assim? Pensa bem, cada nova pérola representa um desses sentidos. O algodão da costura, o rastro da caneta, o cabo do telefone, a diretriz corporativa. Se a gente olha muito rápido, parecem coisas isoladas. Tipo, o que um telefone tem a ver com uma agulha de costura, né? A princípio, nada. Pois é. Mas todas essas pérolas são atravessadas pelo mesmo fio de barbante que as mantém unidas. O nosso fio condutor, nesse caso da linha, é o conceito abstrato de algo longo, contínuo, magro e que conecta duas extremidades. Olha, essa visualização do colar de pérolas resume magistralmente a espinha dorsal da polissemia. O barbante que une as pérolas é a etimologia, a história da palavra. Como todas nasceram ali do mesmo núcleo, elas habitam o mesmo teto. Moram na mesma casa no dicionário, né? Isso. Se a gente abrir um dicionário tradicional, vai encontrar um único verbete central para a linha e depois uma listinha numerada. Acepção 1, acepção 2 e 3. O dicionário reconhece que é uma família morando junto. Mas aí que entra o grande conflito da nossa análise. Se o nosso cérebro é tão brilhante em organizar essas pérolas bonitinhas, em fios condutores, por que as palavras ainda atraem tanto a gente nas provas? Por que candidatos super preparados escorregam nisso? Ah, porque às vezes não tem fio condutor nenhum. Exato. Às vezes o que a gente tem na frente é uma armadilha, um falso cognato interno. E isso leva a gente para a grande batalha estrutural que a banca adora, a polissemia contra a homonímia, o famoso divisor de águas. Que derruba muita gente, viu? A confusão acontece porque o resultado final da homonímia, para quem está lendo o texto ali na pressa, é virtualmente idêntico ao da polissemia. Palavras com a mesma grafia ou o mesmo som, mas com significados diferentes. Só que a diferença gritante está nos bastidores, né? Sim. Enquanto a polissemia é uma palavra se esticando em várias direções de um jeito orgânico, a homonímia é tipo um acidente. Ocorre quando palavras de origens históricas e geográficas completamente distintas acabam, por puro acaso, assumindo a mesma forma. Eles não moram na mesma casa no dicionário. São verbetes separados, Totalmente separados. porque não tem qualquer grau de parentesco. Para a gente visualizar esse abismo, vamos contrastar dois cenários que estão no material preparatório. Primeiro, a polissemia orgânica com a palavra boca. Tem a boca do rosto, a boca da garrafa, do túnel, do fogão. É fácil ver o barbante do colar aí. Muito fácil. Todas carregam a ideia central de uma abertura, um orifício de entrada ou saída de uma cavidade. O cérebro mapeou o rosto e aplicou na engenharia do túnel. Até aí, a gente está super seguro. Seguros porque o contexto te puxa de volta para uma origem lógica. Mas a homonímia? Ah, a homonímia não oferece essa rede de segurança. Não mesmo. E o exemplo da homonímia é fantástico. Vamos pensar na palavra manga. Por um lado, a gente tem a manga da camisa, aquela parte de tecido. Por outro, a fruta manga, suculenta, tropical. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quero ver. Não existe nenhuma ligação lógica entre um pedaço de tecido e uma fruta. Como elas foram parar na mesma palavra? Se a gente investigar a raiz, a manga da camisa vem do latim antigo manica, derivado de mão. E a fruta? A fruta vem do outro lado do planeta. Vem do idioma malaio, falado no sul da Ásia, manga. Os navegadores portugueses chegaram lá,
comeram a fruta, tentaram adaptar aquele som asiático e a palavra evoluiu para manga. Ou seja, a homonímia é basicamente um acidente de trânsito histórico em câmera lenta. É um colossal acidente histórico. Levou séculos para acontecer. Você tem um latim evoluindo na Península Ibérica, se desgastando até virar manga. E, simultaneamente, nas rotas comerciais, uma fruta asiática cujo nome original é meio que mastigado pelos marinheiros até soar igual. E as duas rotas colidem de frente no nosso vocabulário. Exatamente. É por isso que a homonímia exige um radar de interpretação muito mais sensível nas provas do TRF2. Na polissemia, se bater a dúvida, a dedução lógica ajuda. Na homonímia, as palavras são alienígenas absolutas que só vestiram a mesma roupa. E se o contexto ao redor da palavra for fraco, já era. A interpretação desmorona porque não tem ponte etimológica para salvar. Nenhuma. E essa percepção nos empurra para a aplicação prática, para a linha de frente de quem redige os textos oficiais, né? Sim, porque se as palavras carregam esses múltiplos sentidos, a pessoa que escreve tem nas mãos uma faca de dois gumes. A polissemia dá um poder brutal para gerar impacto, mas exige uma precisão cirúrgica para não gerar o caos. E isso traz a gente para a estilística, que divide a ambiguidade em duas categorias. A voluntária e a involuntária. Diametralmente opostas. Exato. A ambiguidade voluntária é aquela estilística, o parque de diversões dos publicitários e poetas, né? É o uso proposital. Brincar com os sentidos múltiplos para criar ironia ou impacto emocional. Na publicidade, é o que faz um slogan grudar na cabeça. O leitor sente um prazer intelectual de pescar os dois significados. Tem um exemplo figurado no material que ilustra bem isso. Olha só a frase. A justiça fiscal não pode fechar os olhos para a inflação sob pena de deixar o cidadão sem o pão de cada dia. Um uso brilhante da polissemia. Porque a instituição justiça não tem globo ocular para fechar os olhos, e o pão não é só a massa de trigo, mas atinge o conceito de sustento, de sobrevivência. A ambiguidade aqui é uma ferramenta afiadíssima de persuasão. Mas, Sempre tem um mas. quando a gente vira a página e cai no território da ambiguidade involuntária, também chamada de viciosa, o alarme vermelho soa ensurdecedor. Principalmente na redação oficial de um tribunal. O adjetivo viciosa já entrega tudo, né? Não é por acaso. É um defeito grave de construção. Ela acontece quando a falta de habilidade de quem escreve permite que a polissemia ou a estrutura sintática crie interpretações divergentes onde só devia ter certeza matemática. No ambiente jurídico, incerteza é o prelúdio da injustiça. Vamos botar um exemplo prático na mesa. Uma frase inadequada bem comum. O juiz determinou a quebra do sigilo da conta, que foi questionada pelo advogado. Nossa, essa dói. Sendo bem sincera, eu vou fazer o papel de advogada do diabo agora. Num escritório lotado, telefone tocando, lendo rápido, essa frase não passa batida. No mundo real, a gente não preenche essas lacunas meio que na base da intuição. Olha, isso levanta uma questão importantíssima, porque é exatamente essa complacência com a tal da intuição que gera batalhas jurídicas de décadas. O TRF2 não pode operar na base do eu acho que ele quis dizer isso, né? De jeito nenhum. Vamos dissecar essa bomba relógio. Quebra do sigilo da conta que foi questionada. Esse pronome que é um pivô desgovernado aí. O que rigorosamente o advogado questionou? Ele está questionando a conta bancária, a existência dela, ou ele está indignado questionando a quebra de sigilo em si? Ninguém sabe. Fica impossível cravar. Nossa, imaginando os desdobramentos práticos disso. Se o cartório interpreta errado, eles podem expedir um mandado focando na conta errada ou suspender a quebra de sigilo sem necessidade. Um erro de concordância paralisa o sistema. A consequência é catastrófica. O processo retorna, prazos são reabertos, recursos impetrados. Tudo só para consertar um erro de português. Tem um custo processual gigantesco. Para resolver isso, a solução passa a ser: o juiz determinou a quebra do sigilo bancário relativos à conta. Colocando relativos um plural masculino, forçamos a concordância a pular conta, né? E amarrar no sigilo. Exatamente. Ou reestruturar os blocos separando bem. Na redação oficial, se tem margem para duas interpretações,
O texto já falhou miseravelmente. Falhou. E essa percepção da falha leva a gente direto para o epicentro da nossa imersão, o cotidiano forense do TRF2. É ali que a teoria sai do material de estudo e vira a prática. E o que acontece lá dentro é muito curioso, porque palavras banais do nosso fim de semana ganham superpoderes técnicos. É como se o tribunal tivesse um dialeto próprio. A acepção comum da palavra é silenciada para que a acepção técnica opere com força de lei. O candidato que entra lá descobre rápido que precisa recalibrar o vocabulário. Vamos pegar a palavra peça. Fora do tribunal, o que vem à mente? Um pedaço de um quebra-cabeça, a peça de um carro, uma peça de roupa. É uma fração de um todo. Certo. Mas lá dentro, quando um documento diz o analista juntou a peça contestatória aos autos, a palavra ganha um peso absurdo. Peça vira qualquer documento processual autônomo. Uma petição inicial é uma peça. Um laudo pericial é uma peça. O fio condutor até existe a ideia de que o processo é uma grande engrenagem, mas a aplicação técnica engole o sentido literal. É uma mutação formidável. E acontece a mesma coisa com recurso. No dicionário mental da pessoa comum, o que é um recurso? É ter saldo na conta, ter dinheiro, ou então aquele plano B, a saída de emergência. Vou fazer isso em último recurso. Mas experimenta falar recurso perto de um magistrado. A mente dele vai direto para o instrumento processual de ataque. A União interpôs recurso extraordinário. Deixa de ser dinheiro e vira ferramenta para tentar anular uma decisão desfavorável. É uma arma processual. Vendo o peso dessa transformação, fica muito claro que o analista judiciário transcende aquela função só administrativa. Quem está nesse cargo atua quase como um tradutor simultâneo dentro do próprio idioma, sabe? Exato. Tem que filtrar o sentido trivial e operar no instinto com o sentido técnico. Não dá para o cérebro hesitar e pensar no motor do carro quando alguém pede uma peça no cartório. Bom, com todo esse arsenal teórico e prático consolidado, do fio de barbante até o rigor do TRF2, a gente chega na etapa onde a teoria sofre o estresse máximo, a lente da banca examinadora. Como não cair nas armadilhas quando o relógio do concurso está correndo? E vale lembrar, as bancas de alto nível não cobram decoreba. Ninguém vai perguntar qual a definição de polissemia. Eles te dão um ecossistema textual e exigem que o candidato rastreie o comportamento da palavra em tempo real. Vamos simular um cenário aqui baseado no material. O texto base tem essa frase: o magistrado manteve uma postura firme durante a audiência de conciliação. Aí a banca destaca firme e pede a opção com o mesmo eixo semântico. Vamos dissecar isso juntos. O sujeito é um magistrado, um juiz. O ambiente é uma audiência de conciliação, que é um cenário tenso. Então, firme aqui não é físico, o juiz não está cimentado no chão da sala. Obviamente não. Significa que ele não cedeu à pressão. Foi resoluto, inabalável psicologicamente. Essa desconstrução de quem é o sujeito e qual é o ambiente é o filtro primário. O contexto dita a regra material sempre. Tendo isso em mente, a gente olha para as alternativas. Opção 1, a parede está firme. Pérola da estabilidade física. Descartada. Exato. Opção 2, o acordo está firme. Essa é perigosa, hein? A audiência envolve acordo, mas acordo firme remete a algo consolidado, apalavrado. Não descreve o comportamento inflexível do juiz. Muito perigosa, mas também descartada. E aí a gente chega na última. O juiz foi firme em sua decisão. Bingo! Carrega a aura de alguém resoluto diante das circunstâncias. Achamos a pérola certa. Se a gente conectar isso a um panorama maior, a tática da banca fica cristalina. A armadilha não está na palavra firme em si, que é super básica. Está na força magnética que o contexto exerce sobre ela. A questão testa a frieza de quem lê para ignorar os distratores, focando só no traço comportamental. É uma leitura de nível molecular. Atenção em nível molecular, achei excelente e isso amarra perfeitamente nosso papo de hoje. O que tudo isso significa no fim das contas? Significa que dominar semântica e estilística não é um preciosismo acadêmico. É forjar uma perspicácia analítica muito afiada. Com certeza.
Para um profissional de alto nível do TRF2 ter esse controle sobre a língua é garantir que a engrenagem da justiça gire sem atropelos, blindada contra confusões que custam tempo, dinheiro e direitos. O domínio da linguagem é uma ferramenta de poder acima de tudo. A língua está viva, né? Ela respira, se expande. E analisando como o cérebro humano está sempre reaproveitando velhas palavras para dar sentido ao progresso, isso me leva a propor um experimento mental fascinante para a gente encerrar nossa análise. Opa, manda! Pensando nessa tese de que a polissemia nasce da extensão etimológica frente a novas necessidades, vamos olhar para o universo digital hoje. Pense em nuvem, o lugar onde a gente guarda terabytes de fotos. Ou rede, o ecossistema da internet. As palavras ganharam contornos virtuais. Sim, e hoje a gente ainda consegue ver o fio de barbante ligando a nuvem de dados à nuvem do céu, né? A ideia de algo difuso pairando, ou a rede de internet ligada à rede de pesca pelos nós. Mas imagina o mundo daqui a, 200, 300 anos. Nossa, o distanciamento tecnológico vai ser bizarro. Abissal. Aí fica a dúvida, será que os linguistas do futuro ainda vão enxergar essas palavras como extensões polissêmicas? Ou o fio condutor vai se romper tão drasticamente com o esquecimento das redes de pesca originais que nuvem e rede vão sofrer uma mutação definitiva? Caramba! E passariam a ser classificadas como homonímias? Alienígenas completas dividindo a mesma grafia só por um capricho antigo da história da internet. O que você acha? Olha, essa é uma reflexão absolutamente espetacular para a gente deixar ecoando. É o tipo de questionamento que muda a forma como a gente olha para a tela do celular hoje e imagina o futuro da nossa comunicação. Fico feliz que tenha gostado. Com essa pulga atrás da orelha, a gente finaliza o nosso mergulho de hoje nos bastidores da linguagem. Fica o convite para quem está ouvindo começar a observar as palavras ao seu redor, nos relatórios, nas notícias, nos discursos, não mais como um leitor passivo. Mas como um detetive linguístico, né? Exatamente, investigando a trajetória e as intenções ocultas de cada termo. Muito obrigada pela companhia fenomenal de sempre. Continuem dissecando as ideias e até a nossa próxima imersão profunda.